Então, a gente evoluiu nossa gramática para tratar, né, números, né? Eu não botei aqui. Então, a ideia agora, né, a gente tratar números, né? Então, a gente tem aquela mesma gramática, né? Porém, ao invés de a gente ter algo como a gente incluiu números, né? E aí, números pode ter ocorrências de 0, né, de 0 a 9, né, um desses dígitos, um ou mais vezes, né? Então, esse é o nosso objetivo. E aí a gente começou a construir o analisador léxico, né? E aí o analisador léxico, nosso, ele já está funcionando da seguinte maneira, né? Então, ele vai percorrendo aqui, né? Então, quando eu pego o próximo token, né, eu vou dar uma olhada no caractere corrente. E aí, se ele for um número, né, na verdade, desculpa, se ele for um dígito, eu chamo essa função number, né? E essa função number, ela fica percorrendo ali, avançando, né, o cursor, enquanto aquele for um dígito. E aí, no momento que deixar de ser dígito, eu monto o meu número e retorno. E aqui seria um exemplo, né, dessa aplicação retornando ali. Mas espaço, sabe que eu estou tratando espaço? Vocês chegaram a testar com espaço? Para ver o que acontecia? Quem testou? Por exemplo, 5 mais 96. Vamos ver o que acontece aqui. Então, ele mostrou 5, né? E aí não mostrou nada aqui. Talvez esteja retornando uma string lá, vazia. Né? Então, ele não, em nenhum momento ali, eu estou tratando essa questão de espaço. Um problema aí, a gente tem que resolver. Mas, antes de resolver esse problema do espaço, né, a gente podia já começar a pensar na ideia de tokens. Aqui eu tenho alguns tipos, né? Então, tokens, a gente tem duas coisas. A gente tem um lexema, né? Seria o valor, né? E a categoria, né, desses lexemas. Em muitos casos, a gente pode pensar, por exemplo, eu poderia pensar na categoria operador, né, e ter vários lexemas, como o mais, o menos, né, multiplicação, divisão. Né? Ou eu poderia pensar, né, que tem o operador mais, o operador menos, cada um desses é um token, né, e que tem apenas um único valor possível. Né? Então, o token, por exemplo, tem um token mais. Esse token mais, o único valor possível é o símbolo de mais. Né? Só que eu vou ter um token que é um number, que é o número. Né? Aí esse token número, ele vai ter infinitos valores, né, que eu posso gerar, né, de números, né, teoricamente. Em linguagem de programação, eu tenho um outro token que é o identificador. Né? Tem um identificador também, na minha linguagem, eu não estou preocupado se é banana, se é laranja. Realmente já vai tratar identificadores. E aí eu posso gerar infinitos tipos de identificadores. Então, eu vou ter categorias, né, classificação desses tokens. E aí, como é que eu faço para categorizar? Existem várias formas que eu poderia resolver isso usando a minha linguagem de programação favorita, né, ou usando qualquer linguagem de programação. Talvez trabalhando com alguns conceitos aí mais avançados, de classes, de subclasses, dá para trabalhar algumas coisas assim. Os compiladores, né, a la C, por exemplo, né, eu posso usar números para representar esses tokens, essas categorias. Tipo, o token mais é o número 0, token 1 é o número 1. Porque comparar número é muito fácil, né? É uma coisa mais eficiente. E aí no C e no C++ a gente tem o enum. Em Java, eu também tenho o enum. Né? Então, eu poderia criar aqui uma classe, né, de
de tokens, né? Para poder representar essas diferentes categorias. Eu vou criar aqui classe token type. Né? Só que esse token type ele vai ser um enum. Token type vai ser um enum. E aí, né, dentro desse enum, eu posso criar coisas aqui dentro, tipo plus, né, botar maiúsculo, plus, menos, né, e number. Number. Então, eu estou dizendo que eu tenho três tipos de tokens. Né? Tem três tipos de tokens aqui. Eu tenho um token plus, minus e number. Beleza? Vocês conhecia isso em Java? Já tem um tempo, né, que tem enumerate, que antes não tinha, né? O enumerate em Java. Né? Lá, não sei qual versão. Alguém sabe qual versão que entrou o enumerate? Muito parecido com o enum do C, né? Então acaba que isso aqui é sempre mapeado, né, para um número. Então não pode ser mapeado para um número aí. Antes, como é que vocês lembram como é que o Java resolvia esse problema de não ter enumerate? Ele criava normalmente um monte de variáveis estáticas, né, variáveis de classe, colocava com letra maiúscula e explicitamente associava um número. Né? Então era a solução anterior que ele tinha para isso. Agora eu tenho um tipo, né? Então eu posso agora criar a classe token. A classe token, agora eu tenho uma classe mesmo, ela tem um final token type. Final aqui porque não vai mudar, né? Quando eu quero esse cara, ele vai ser. A gente tem que passar a usar mais o final no Java, né? Muita coisa ela é imutável, né? A gente acaba não usando. E eu não vou, né, criar gets e sets, não. Se fosse, talvez aqui, né, no conceito mais recente, eu poderia usar um record aqui, né? Mas vamos usar a classe mesmo. Então, public, token, type, string, dexamen. Vou usar aqui, né? Tenho. Não sei se tem alguma coisa. Deve ter algum aí para gerar os códigos, né, professor? Faturar. Três pontos. Type. É bom que dá tempo de vocês pensarem, o código, não fazer tão rápido também. Né? O que ele está reclamando aqui? Ah, estou esquecendo ponto e vírgula, né? É absurdo. E aí eu tenho o toString, né? Public, para a gente poder visualizar, né? Aí, pessoal, aqui eu já vou fazer uma coisa aqui, adiantando uma coisa, que a gente vai precisar lá, na hora de a gente for testar nosso analisador Lex mais à frente, do Jack. A visualização, né, do token, né, vai ser o seguinte. Eu vou visualizar ele como se fosse uma tag XML. Então, eu vou ter o abro tag, né?
Aqui dentro eu vou ter o tipo da tag, type. Eu vou ter o fechar aqui, né, da tag. Aqui eu vou estar fechando, né? Assim, né? E aqui eu vou ter o valor, meu lexema. No caso, o lexema vai ser o mesmo valor. Né? Então, esse é um token que eu posso criar aí dentro da minha linguagem. Tudo bem, pessoal? Entenderam essas duas implementações? Um token type com enumerate, né? E aqui uma classe, token, né? Que vai usar essa categoria, tem a categoria do token e o valor, né? O lexema aí do token. Agora, né, lá no... Eu vou mudar agora o meu código do scanner, né? Eu vou até copiar esse código ali, token type. Aqui, né? Depois eu vou fazer esse passo a passo aqui. Beleza. Agora eu tenho que mudar a minha classe, meu método nextToken. Então, lá no scanner, meu método nextToken, ele está retornando uma string. Eu devo retornar que tipo aqui, pessoal? O que eu posso retornar aqui? Qual tipo que eu posso retornar aqui no nextToken? Qual tipo? Vou escrever uma coisa aqui. Retornar um token aqui, né? Vou retornar um token. O meu number, né, também vai retornar um token. Que token que é esse? Né? O que eu estou trazendo agora mais, né, é não retornar apenas o valor, não apenas o lexema. É retornar a categoria também, porque o meu analisador sintático precisa disso. Existe uma gramática lá que ela diz, olha, aqui eu espero um número. Não importa se é 4, se é 5, se é 42, não importa, eu quero um número. Então, eu preciso ter essa classificação. Então, aqui eu posso fazer token é igual a new token. Que tipo que é? Né? Token type ponto number. Qual que é o lexema? Esse S. É que eu retorno o token. Beleza? Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui? Agora estou retornando o token number aqui. Alô? Dê um feedback, por favor. Então, né? Beleza. Agora, aqui no number está ok, né? Só que existem uns outros casos aqui, né? Que eu estava retornando uma string. Então, no caso do mais, eu vou retornar aqui new token. Esse aqui é quem? O token type ponto plus. E mais. Vamos retornar um objeto mais complexo aqui, né? E aqui é o menos. E aqui, né? Retornando aqui um nada aqui, uma coisa em branco. Por isso que lá na frente, quando eu coloquei lá o lance do espaço, né? Estava meio estranho. Né? O que eu faço aqui? Isso aqui, eu não posso retornar isso, né? Eu tenho que retornar um token. Eu poderia pensar em retornar um null aqui, né?
compila, né? Beleza? Compila. Mas, né, vamos ver. Cadê? Opa. Vamos aqui no main, né? No main. App. Vamos rodar agora, tá vendo? Tem alguma coisa lá, né? Scanner. Bolinho. Scanner level não. Eu acho que Aqui. isso colocou Isso. plays 2 vezes. Oi? Ah, eu não mudei lá? Acho que não. Ah, não mudei, não. Mudei o símbolo, mas não mudei o tipo, né? Obrigado. Beleza, vamos para aqui. App. Vamos. Beleza. Ele imprimiu lá 5, né, que é um number, um formato, tipo um XMLzinho, a gente vai ver melhor isso depois. Um plus, né, e aqui um number. Aqui. Tá ok por enquanto, né? E se eu der um espaço aqui, o que vai acontecer? Vamos mudar aqui, vou colocar o símbolo de multiplicação. Se eu coloco o símbolo de multiplicação, o que vai acontecer, será? Eu espero ali a multiplicação no meu scanner, eu considero a multiplicação, ele não vai entrar aqui, não vai entrar aqui, ele vai retornar que valor? Vai retornar um null aqui, né? Então ele imprimiu, ó, null, né? Number, depois ele imprimiu null e null novamente. Como eu não mexi em nada nele, né, nesse token, né, eu não tentei pegar nenhum atributo do token, estava só imprimindo, né? Eu só imprimi o null, né? Mas se eu tivesse tentado fazer alguma coisa com esse token, ele ia dar aquele null no point exception, né? Então, vai ter símbolos que o meu analisador não reconhece. Por enquanto, por exemplo, ele não reconhece multiplicação. Né? Então, se ele não reconhece, o que ele deveria fazer? Talvez retornar um undefined, um símbolo não reconhecido, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos para o analisador sintático, né? Vamos aqui no léxico, que é o scanner. Vamos aqui para o parser, né? Porque eu estou testando aqui só o scanner. O scanner, por enquanto, se eu entrar com caso válido, ele está funcionando, né? Não estou fazendo grandes testes nele, mas o básico aqui está funcionando. Vamos aqui no parser. Vai mudar algumas coisas aqui no parser, né? O que a gente vai mudar aqui no parser? O parser aqui ainda está com aquele código praticamente o código do scanner, né? Está lendo ainda como se fosse o scanner, né? Vai ter que mudar algumas coisas aqui. Tudo bem, pessoal? O que a gente vai ter que mudar aqui? Primeiro, o parser ele não... Ele pode até receber um input, né? Mas o parser ele não tem mais essa... Ele não controla mais essa rede de caracteres. Quem tem uma rede de caracteres vai ser quem que vai estar lidando com caracteres. Quem que lida com caracteres aí? Nessa análise, lidar com caracteres é a tarefa de quem? A responsabilidade de quem? Do analisador léxico. Né? Então, o analisador léxico, que é quem interage com o arquivo de texto, né? É quem interage com os caracteres. O parser extração. Tudo bem? Então, uma coisa que eu vou ter aqui, então, é o private scanner scan. Tá vendo aí? Quando eu passar um input, né, o input pode servir para o seguinte, aqui eu faço scan,
recebe new scanner, eu passo esse input para o scanner. Então, quem interage, né, aqui, né, então, a interação aqui, né, por exemplo, o parser, ele interage com um scanner e esse que recebe, né, a entrada do arquivo. O input, né, vai para o scanner. Caracteres vai para o scanner aqui. Esse match, né, esse match, pick, né, o match, vamos deixar aqui quieto, match, pick. Depois, na frente, a gente vai acabar precisando de um pick também, mas vamos apagar esse pick por enquanto. O match a gente vai ter que mudar. A minha gramática, vamos ver a gramática lá? A gramática não mudou, né? A gramática é a mesma. Expressão número, né? Operador mais número, operador menos número, operador vazio. E o número pode ser esses valores aqui. Então, isso não mudou. Então, aqui não é, né, para mudar em nada aqui. Então, mas aqui muda, né, pessoal? Que agora não é mais dígito, né? Aqui eu tenho um number. Então, vamos usar um nome mesmo, né? Number. Então, agora eu tenho aqui number e operador. Esse cara aqui é um number. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, o match, né? O que a gente vai mudar no match aqui? O match vai ser o seguinte. Se eu passo o token type aqui. Porque o match não importa. Eu quero verificar para o anotador sintático, o que importa é a classe do token, não o valor do token. Um token type. Então, aí, né, da mesma forma que eu estou percorrendo lá os tokens, né? Os tokens, os caracteres, eu vou avançando caractere a caractere. Aqui eu vou avançar token a token, né? Estava esquecendo desse detalhe. Então, eu preciso, não um inteiro corrente aqui, mas eu preciso do seguinte: um token, o token, current token, né? Current token. Current token, né? Quando eu começo aqui, é o primeiro token. O primeiro token aqui. Então, inicio o token, scanner, e pego o primeiro token. Então, se o corrente token ponto type, né, for igual a P, é esse type que eu estou passando, a type mesmo, se for igual, o que eu faço? Aqui eu fazia o corrente mais, né? E nesse caso aqui eu faço o quê? Posso até criar uma outra função aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Vou criar uma função auxiliar aqui, private next token. Next token, o que ela faz? Ela vai pegar, ela só vai passar para o próximo token, né? Só uma auxiliarzinha aqui, né? Ela faz só isso aqui. Como ela faz isso aqui, até vou chamar ela aqui, né? Gente, private void, né? Então aqui eu faço next token. Então, se fez o match, eu avanço. Igual a gente faz com o scanner também, né? Deu match, eu avanço. E se não, eu faço o quê? Syntax erro. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo aqui?
No match? Se deu, beleza. Se não deu, é um erro sintático. Então, aqui no meu number, né, ao invés de fazer esse match pick, né, eu vou fazer o quê? Dentro, se eu estou chamando um number, né, o que eu espero dentro do number? Eu não vou verificar se é dígito, né? Esse verificador de dígito aqui é o match, né? No fundo é como se fosse o match, né? E o match já lançou erro. Então, eu vou push, não pick, mas eu vou fazer um push aqui no range token.lexema, o valor que tem. Então, se é um número, eu vou fazer push número. E eu faço o match com quem? Né? Eu espero aqui, né? Põe que o match ele avança, né? Então, isso que eu tenho que fazer depois. Então, legal aqui. Depois eu tenho que salvar, né, o valor. E fazer o match, depois eu puxo. Mas é só um detalhe, essa questão de pressão aqui. Beleza? Então, meu number é só isso. Então, eu espero o number. Aqui é a minha análise sintática. Então, se não tiver um number, eu estava esperando um number, vai falhar. Alguém com dúvidas? Vou perguntar se alguém tem dúvida. Quem tem dúvida aí, pessoal? Estão acordados ainda? Então, o number, né? Então, eu preciso agora implementar o opera, né? O opera também agora vai mudar, né? Eu estou olhando sempre quem? O token corrente. Só que o opera, ele tem, né, esses caminhos aqui, né? Possíveis, né? Então, eu vou ter que, talvez, não sei se eu crio uma outra funçãozinha para não ficar muito repetitivo. Se eu replico aqui. Porque aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Corrente, token. O match, ele avança, né? Eu não posso usar o match aqui. Token type. E aqui, token type plus. Eu poderia fazer um forte aqui, static, né? Forte, static, token type. Fazendo esse forte aqui, eu acho que eu posso remover isso aqui, né? Deixa eu ver como é que eu chamava a minha implementação. O Go. Deixa eu pegar o estudos. Aqui tem umas implementações, né? Que eu deixei aqui. Acho que eu estou querendo, ao invés de ficar escrevendo corrente token, ponto, type, igual token, quero criar uma funçãozinha. Aí é um nomezinho, igual estratégia aqui. Eu chamo aqui expect pick, né? Ou, né?
Doutor, talvez essa aqui mesmo. Tipo a corrente token. A gente vai ver essa estratégia de ter dois tokens em mãos. Mas acho que eu estou acomodado à toa, né? O nosso código está pequeno por enquanto. Depois... vou criar. Pode. Pode não, Boolean, né? Boolean. Token type. Return. Corrente token type. A ler fica mais legal. Token corrente, plus. Então, eu faço match plus, chamo o number, imprimo a DD. Se o corrente token is minus, eu faço match o minus, chamo o number, né, a dígito. Se o corrente token, e agora eu tenho um zero aqui, né? Seria final de arquivo. Eu tenho o zero, eu não posso usar o zero, né? O zero aqui eu usava o zero para representar o final de arquivo, né? Como é que eu faço agora, pessoal? Eu não posso comparar com zero. Posso comparar com zero, né? Então, eu posso criar um token, né? Um token de final de arquivo. Acho que lá a gente cria um token de final de arquivo para poder representar esse cara. Talvez aqui, né? Token type, token de final de arquivo, EOF, end of file. Então, lá no meu passo, se o corrente token is EOF, cheguei no final, acabou, não tem nada para fazer. Nada para fazer. Qualquer coisa, além disso, né, seria um erro sintático. Qualquer token diferente desse seria um erro sintático. Né? Lá no meu mínimo, será que eu só ver uma coisa aqui? Banner. Isso. Eu poderia retornar agora onde eu é. Aqui, né? Se eu chegar aqui, aí eu posso botar talvez aqui, né, o seguinte. Se for zero, né, case zero, né, o zero indicando o final do meu arquivo. Né? Return new token. O tipo seria EOF. Entrou. Eu caí, não, né? Estamos escutando, pessoal?
Alô? Estamos sim, professor, estamos escutando o senhor. Beleza. A apresentação tá vendo também, né? Eu achei que talvez fosse. Tá sim, a gente está vendo a sua tela. Estamos vendo o senhor e estamos vendo a sua tela. O parser tem um scanner e o scanner e o parser que pede para o scanner o token, né? Então, agora, né, a minha execução aqui, observe que eu vou pedindo para o scanner um novo token. Então, o match, sempre quando eu faço o match, ele pede o próximo token. Ele vai avançando. Então, agora eu posso tentar executar aqui o parser, né? Vamos lá. Um app aqui, root scanner aqui é parser, new parser, input, e aqui eu vou fazer o seguinte, p.parser, né? Vai dar. Push 5, push 96, add, menos 89, mais 78, menos 4. Então, vamos ver o código todo aqui. Então, ele empilhou 5, empilhou 96, somou, né? Ok. Empilhou 89, subtraiu, ok. Empilhou 78, né? Somou com 78, empilhou 4, subtraiu. Então, tá beleza. Então, ok. Include parser. Eu preciso aprender, pessoal, depois vocês me ensinam aí, criar nome para commits. Integrando. Você tem alguma forma de criar nome para commit, uma estratégia? Tem o Semantic Count, eu não sei se eu já dei uma olhada. Eu já ouvi falar, mas nunca olhei com Mas não detalhe. sei se aplica muito a esse tipo de projeto, assim. Às vezes depois a gente... porque às vezes quando lida ali as tarefas lá, né? Os issues, né? As coisas. Sim. Tá bem claro o momento que você vai finalizar aquilo ali e vai fazer os commits. Mas por isso que o Robert, né? O tio Bob, o Uncle Bob fala, que realmente a gente tem que ficar criando muito nome, né? Isso cansa a gente, né? Criar Sim. nome para variável, criar nome para função, criar nome para classe, para módulo, Aí, para arquivos, para pasta. aí quando termina a task, já tá cansado, tem que fazer o coach. Tem que fazer o comment ainda. Vai-te embora. Terminei. E tem empresa que na pede a descrição no pull request ou no merge de tudo que foi feito. Não, mas Tem que explicar. assim, faz sentido, né, cara? É importante mesmo. Depois, assim, você abrir lá um projeto, você vê que um monte de commit, essas coisas aleatórias lá, enviei, terminei, tchau, né? Não ajuda muito, né? Mas cansa, né? Cansa ficar criando essas coisas. Mas, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue, com 28, 21, 22, eu queria finalizar mais umas coisinhas aqui. Então, ele dá suporte a isso, né? Ele dá suporte, por exemplo, a mais, né? Eu não incluí ainda mais não, multiplicação, né? Então, nesse caso aqui, eu dei um null pointer porque eu estou retornando nulo lá. Vocês lembram que eu falei, né? Que eu estava retornando nulo? Então, aqui, ao invés de retornar nulo, né, eu podia fazer o seguinte, pensar num token ilegal, tá? Um token que não existe. Token type, criar aqui um legal. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente vai falar depois do léxico, que a gente pode usar, por exemplo, expressões regulares, né? Só que as expressões regulares, uma coisa que ela, dependendo da forma que a gente usa, né? Por exemplo, no Python, né, a gente poderia, outras linguagens também, né? A gente pode
criar umas expressões regulares que identifica aí nossos tokens, entregar essa expressão regular para o Python e o Python cuspir, né, todos os tokens. Né? Só que ele vai casando e vai cuspindo o que ele achar. Se tiver alguns símbolos ali que ele não reconhece, simplesmente ele ignora, passa para frente. Né? Então, você pode ter um programa que você olhar, ele não está correto, ele tem um caractere inválido, mas se você usar essa estratégia de análise léxica, ele vai dar como válido, porque na verdade ele ignorou aqui. Então agora com esse illegal eu posso, né, aqui eu posso até tirar daqui, né, porque se ele não entrar em nenhum desses casos, ele vai aqui para o default. E aí, como tem um default, né, eu posso ter alguns símbolos ilegais e depois tem um legal, né? Então, eu vou avançar o meu token, e aí eu faço legal, e aqui eu posso imprimir ele só vai pegar um token, né? Então, acho que aqui é caractere, né? Caractere que eu estou nele ali. Para você passar que eu já avancei, né? Ah, não. O CH eu só vejo ele aqui em cima, né? Então, papel antigo aí. Acho que ele funciona. Agora ele não deu mais aquele no point exception, né? Deu syntax erro. Esse syntax erro que está aqui no passo, acho que é esse que ele está lançando, né? Eu poderia dar uma seguinte mensagem aqui, né? Tipo, syntax erro, package. Então eu esperava o quê? Esperava mais type. Eu não sei se ele colocar o type aqui, ele vai pegar, tipo, acho que vai pegar number, né? Number, no formato de string, não número, né? Então, como é que ele coloca? Nada da sintática expect tal, esperava tal, recebi, não é recebido que ele coloca, né? Vocês lembram qual que é o termo que ele coloca, normalmente, os compiladores? Eu esperava tal, encontrei tal, sei lá, found, né? Tal, found, encontrei, range, assim, app, acho que está aqui embaixo, né? Mas acho que está lançando em outro local, né? Né? É no operador, né? É aqui. Porque aquele chegou nesse ponto aqui, ele estava. Lá também poderia ter dado um problema aqui, né? Tentar fazer o match aqui com. Só que ele não cai, né? Por exemplo, quando ele vem para o match, na verdade, ele já checou aqui nesses casos aqui todos. Ele já checou, né? Então, ele não vai cair ali. Então, está vindo para cá.
Token.lexan. Então, sintaxe erro, ele encontrou um asterisco aqui que não era o que ele estava procurando. Olha. Então, beleza, né? Só que tem esse problema. Outro problema também, né? Se eu encontrar um espaço aqui, se eu encontrar um espaço, ele também... Ah, não. Deixa eu botar mais aqui, né? Se é um espaço também ele dá erro. Também dá erro. Por exemplo, nesse caso aqui, entrando naquela outra situação, né? Que eu tinha um mais, depois do mais, ele esperava o quê? Um número. Né? Ele esperava um, mas ele encontrou o quê? Um espaço aqui, mas aqui eu não estou vendo nada. Né? Então, nossos erros, nossas mensagens de erros estão péssimas, né? Não estão legais aí. Mas, né? Estão visualizando, pessoal, que a gente está construindo, de fato, aqui já um compilador? Ele já é um compilador, né? É um tradutor aqui, né? Mas, em essência, ele tem aqui um compilador esperado aí. Então, ele tem esses problemas, né? Eu não estou tratando, por exemplo, a questão de espaço em branco, né? E aí, por exemplo, o que mais? Então, a questão do espaço em branco, tem que ver se eu consigo eliminar esse espaço em branco. Não sei se eu faço o código só para nós adoléxico. Eu podia testar só o nós adoléxico, né? Para a gente ver o que está acontecendo aqui. E observe também, pessoal, um outro erro que eu estou cometendo aqui, né? Eu sei que vocês, como pessoas aí, pessoas desenvolvedoras, né? Agora tudo é pessoas, alguma coisa, como pessoas engenheiras de computação, a gente fica com preguiça, né, de criar teste de unidade, né? E aqui a gente fica copiando e apagando, copiando e apagando. Então, lá na frente, né, pode ter um erro que podia estar sendo capturado, a gente não está capturando porque a gente apagou o teste que pegava aquele tipo de erro, né? Mas, vamos com fé aqui, né? Então, eu posso agora fazer o seguinte, eu posso fazer o scanner, scan, é igual a new scanner, input, get bytes. E aí, eu posso fazer o seguinte, fazer um for aqui, né? For token tk é igual a scan.nextToken. tk.type for diferente de Indiafile. Eu faço tk é igual a scan.nextToken. Agora eu vou fazer import aqui, né? Está muito grande. Import token type import set. A LAC é muito flexível, né, pessoal? Então dá para fazer isso, né? Entenderam aqui? Então não é só I igual a I mais, né? Então, uma coisa tipo aqui. Daria para fazer com while, né? Você pode botar numa linha só aqui. Então, para cada, né, até ele chegar no final, eu faço aqui um sysout. Né? Ctrl barra, né? Ctrl barra acho que é do Eclipse, né? Então, certo, isso aqui, pessoal, não é uma forma de fazer teste de unidade, né? Mas eu estou fazendo um teste. Quando a gente faz sempre essas coisas, a gente está testando, né? Só que a gente está testando visualmente. Eu, pessoa programadora, olho lá e olho o que está sendo esperado, né? O teste de unidade, né?
eu teria um código ali para poder testar e verificar se a saída aqui é a mesma, que assim, equivale à entrada ali, né? Ao esperado daquela entrada. Mas observe que ele imprimiu aqui legal, né? Olha, que é o espaço lá, né? Aquele espaço. Estão acompanhando ainda? Alguém já se perdeu? O que eu quero fazer aqui, pessoal, é testar o scanner. Então, avançar mais um pouquinho no scanner. Eu fui para o parser, né, para fazer a integração, né? Agora eu estou voltando no scanner para a gente tratar algumas coisas do scanner. Tudo bem? 21:34. Então, uma tarefa que o scanner pode fazer por nós, né? Por exemplo, será que eu já elimino aqui os... Vamos ver a questão de identificadores. Por exemplo, preço mais 96. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vou botar só preço mais 96. O que vocês acham que ele vai imprimir? Quais tokens que ele vai identificar aqui? Será que ele vai identificar o token preço? É pré? Alô, João Pedro, Adriano, o que vocês acham? Ele vai identificar preço ali? O token preço? Com essa implementação que a gente tem? Está falando agora de uma outra classe de token, né? Seria um identificador, né? Ele teria um identificador. Esse meu compilador, ele consegue identificar um identificador? O que vocês acham? Ninguém? Vocês estão aí? Acordados? Alô? Eu não tenho, né, uma rotina para identificar. Por exemplo, P, R, E, C, O. Se eu olhar aqui o meu analisador, no scanner, né? O scanner, ele, primeira coisa, ele verifica se é dígito. Ele retorna um número. Se não for dígito, ele verifica se é mais, se é menos, se é zero, e qualquer coisa ele retorna como ilegal. Então, ali, se não tiver nenhum erro aqui no avanço, ele deve retornar 1, 2, 3, 4, 5 símbolos ilegais. O P, o R, olha lá. O E, o C e o O, para ele, são símbolos ilegais. Ele não reconhece esses símbolos. Não reconhece. Eu preciso fazer agora, né, incluir nesse meu analisador léxico a capacidade de identificar, né, de reconhecer identificadores. E o identificador, né, como é que um identificador é formado? Um identificador, obrigatoriamente, né, nas linguagens, um identificador começa com que tipo de letra? Começa com o quê? Ele pode começar com número? Ele pega cada chá, porque ele está identificando cada chá como um token, mas um token legal, né, que ele não reconhece. Né? Então, aqui no meu scanner, né, por exemplo, se é um número, eu sei que é um dígito. Eu já retorno dígito. Só que agora eu tenho que verificar alguma outra coisa aqui. Né? Por exemplo, o número, desculpa, o identificador, normalmente nas linguagens, o identificador pode começar com o quê que ele pode começar? O que tem aqui? O identificador não pode começar com número, né? Estão lembrando a regra? Se o identificador começasse com número, ia ficar bem enrolado, né? Aqui, sem saber. Mas como eu sei que o identificador não pode começar com número, né, eu posso verificar se isso. Será que é esse alfa? Esse alfabético determina. Não tem só alfa, não?
Acho que talvez letra, né? Eu acho que esse aqui. Então, vou usar esse aqui por enquanto. Normalmente o identificador também pode começar com underscore, né? Mas vamos esquecer o underscore por enquanto. Vamos imaginar que identificadores, nessa nossa linguagem, é só formado por letras. Eu imagino aqui que esses letras também, não importa se a letra é maiúscula ou minúscula. Né? Pode ser maiúscula ou minúscula. Tudo bem? Entenderam aí? Se ele é uma letra, né, o que eu posso fazer? Eu vou retornar um identificador. Um identificador ainda não está implementado, né? Private token. Concordado, pessoal? Token identificador, tá? Está quase aqui. Vamos fazer esse identificador aqui pelo menos. Então, eu vou construir agora um identificador, né? Vai ser algo parecido com isso aqui, né? Mas, se eu tenho um identificador como primeiro, ele só vai vir para cá se ele for um identificador. Né? Desculpa, se ele for uma letra, né? Então, eu poderia pensar... Eu posso ter número também, né? Mas vamos imaginar que é só formado por letras. Né? Depois a gente muda. Então, enquanto for uma letra, eu avanço. E depois eu retorno aqui uma string, só que não vai ser token type number. Ah, mas eu não coloquei ainda, né? Uma classe aqui, indent. Token type, number. Ó, eu estou criando uma outra categoria aqui, né? Token type, então, ó, tem os plus e minus, number, identify, OF, legal. Beleza? Então, meu scanner agora, se eu encontrar a letra, ele vai lá para assumir que é um identificador. Enquanto for letra, ele assume que aquele faz parte do identificador. Então, agora, no identificador, ele já reconhece. Tudo bem, pessoal? Pegaram aí? Vocês vão ter que implementar isso aqui, né? E se eu tiver... normalmente, identificadores nas linguagens pode ter dígitos, né? Se eu coloco o 2 aqui, tá? Preço 2 mais 96. O que esse menorizador léxico vai retornar para mim? Vou desligar aqui a imagem. Alô? Então ele vai retornar identificador, depois um number, depois o mais, depois 96. Porque eu estou na do Lex, né? Na do Lex, o que ele reconhece, ele vai cuspindo. Não importa se está sintaticamente correto ou não, né? Então, o que ele vai reconhecer aqui, um cara é um número, ó, identificador, pré, um number 2, depois um plus, depois um number. Né? Então, o analisador Lex ele não olha, né, para a sequência. Né? Então, se eu tiver aqui 45, né, isso aqui, ele não está olhando a forma, né? Ele está só identificando os tokens aqui. Estava 45, identificador, number, plus, 96. Então, né, esse meu scanner aqui está errado, né? Porque normalmente eu posso considerar números também. Então, onde que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar aqui no Identify.
Então, enquanto o caractere isLetter, poder criar aqui uma função, né? Tipo, private is alphanumeric. Tá? Legal. Private boolean, né? Boolean. E para ser alfanumérico, pode ser dígito ou letra, né? Então, return, só que não é com pique, né? Return character is letter, CH aqui, or, caractere is dígito. Então, se for dígito ou for letra, tá de boa. Então, aqui eu vou usar agora esse is alfanumérico aqui. Beleza. Agora number 45, identificador preço 2, plus e number. Certinho. Acompanharam aí? Sim, sim. Beleza? E se eu pegar aqui, talvez, com espaço? Agora vamos botar o espaço. 45, preço, 2, 9, mais 96. Aí ele está encontrando lá os caracteres legais, né? Porque o espaço, né? Ele não reconhece espaço. Não tem lá nos meus caracteres, por exemplo, como caso, espaço. E agora? Remover isso. O analisador léxico, né, por exemplo, essa abordagem, né, que é um compilador, é uma coisa que o pessoal desenvolve há muito tempo, né, de quebrar, né, analisador léxico sintática para a gente dividir esse desafio, né, essa tarefa de você tratar esses dois problemas lá. Então, eu não quero lá na minha gramática tratar coisas como espaço. Eu quero que quando chegar lá na minha gramática, espaço, comentário, essas coisas, tudo já estejam indo embora. Não quero saber disso. Quero preocupar com isso. Então, eu posso, no meu analisador léxico, eu posso fazer, tipo, assumir o seguinte, né? Quando eu tenho algo do tipo... Isso aqui vira tudo como o menino lá, menino, né? O Akita Rails, o Akita gosta de falar, né? Tudo é uma fita. Então, isso aqui é uma fita, não é um array aqui, né, de caracteres. Então, eu fico sempre percorrendo esse array, né? Pegando token corrente. Só que quando eu encontrar um espaço em branco, eu quero pular. Eu não quero saber desse cara. Então, eu já vou para o próximo. Então, eu quero que o meu scanner ele sempre se posicione depois de espaços. Ele pula os espaços. Então, ignora esses espaços aí. Então, muitos compiladores chamam isso tipo skip, né? Vamos pular os espaços em branco. E espaço em branco eu posso considerar espaço, tabulações, coisa do tipo. Então, aqui no meu scanner, né, eu posso chegar aqui, criar aqui uma função auxiliar, aqui, private, private void, né? Void. Acho que esse código que eu tenho aqui, deixa eu ver. Para não perder muito tempo aqui.
Então, ele vai olhar, né, o token corrente ali, o PIC, e aí, se, enquanto for um espaço em branco, um recuo de carro, uma tabulação, uma quebra de linha, ele vai avançar. Então, isso aqui é tudo para ele, ele avança. E aí eu pego o próximo. Aí eu posso ficar avançando aqui. E o Advance, ele altera lá o current, né? O cara que é corrente lá, que está apontando. Então, ele está movendo ali na fita, né? Mudando a fita magnética. Beleza? Então, agora basta, né? Lá no meu Next Token, antes de qualquer coisa, antes de começar, eu pulo. Então, quando eu chego aqui, eu sei que eu já estou com um token válido. Não é um token... Não, não é nenhum espaço em branco, né? Então, vou rodar agora. Beleza, agora, pessoal, 45, identificador, plus. Então, ele ignorou todos os espaços em branco para mim. Beleza? Então, já estou reconhecendo número, estou reconhecendo identificador, estou ignorando espaços em branco. Olha como é que o analisador já evoluiu, né? Estou utilizando o analisador sintático e léxico, em conjunto. Agora, será que posso incluir mais alguma coisinha? Acho que não, né? Acho que já está. Eu posso, talvez, pegar do arquivo, né? Se eu quiser olhar. Eu não... Eu podia incluir que eu estou aqui no analisador léxico, né? Eu podia fazer a integração, né, com o analisador sintático, né? Para a gente finalizar. Falta 10 minutos, acho que a gente consegue fazer isso. Então, eu vou comentar de novo, olha. Nunca façam isso, façam teste de unidade. Mas... Então, meu programa, por enquanto, está funcionando aqui, né? Mas meu analisador léxico já reconhece o identificador, né? 5 mais batata. Mas o meu analisador sintático não reconhece identificador. Ele só reconhece número, né? Então, eu teria que considerar um identificador lá para ele poder tratar, né? Então, vai dar um pouco mais de trabalho aqui. A gente pode depois tratar depois, né? Porque agora eu teria que mexer na minha gramática. A minha gramática, ela trata number, né? Não trata identificadores. Né? Eu teria que criar um outro conceito e falar, ó, isso aqui pode ser um número ou um identificador. Acho que a gente pode fazer aqui rapidinho, né? Ó, aqui na minha gramática, eu poderia pensar o seguinte. A minha gramática, ela tem não number, né? Ela tem aqui uma coisa chamada termo. E o termo, né? Termo pode ser o quê? Pode ser um number ou identificador. Tudo bem, pessoal? 7 minutinhos, tá acabando, tá acabando. Na semana que vem a gente já falar da linguagem Jack, né, no sentido da gramática, e a gente já propõe o projeto, né, do analisador léxico. Só que observe que já vai estar praticamente pronto. Né? São alguns detalhezinhos. Então, aqui eu tenho um termo que pode ser e lá na frente não vai precisar de implementar na velocidade, né? É só no analisador léxico completar o analisador léxico.
Mas aí, quando terminar o léxico, o sintático já está aqui esperando o léxico aqui. Então, eu tenho número ou identificador, né? Então, observe que agora, né, eu não chamo mais aqui number, né? Eu chamo aqui termo. Em gramática, pede isso, né? Chamo termo. Tem um outro lugar que tem to number, termo. Aí, na expressão, né? Expressão, termo também. E o meu termo, né? O que pode ser o termo? O termo pode ser um número, né? Ou um identificador, né? Então, se current token is number, o number, o que eu faço? Eu faço match. Não match number, né? Se for number, eu chamo number, né? O number, eu chamo number. Else if current token is identificador, eu tenho que ter um identify. Eu vou chamar quem? Identifier. Else, eu tenho aqui questão de tratamento de erro, de mensagem de erro, tá perto, né? Sintaxe erro. E o identify, nesse meu caso aqui, a gente vai ver que na geração de código, né? Gerar código, por exemplo, o identificador ou para um número é diferente, né? Aqui não faz diferença. Match. Então, app, run, push 5, push batata, add, push att9, sub, push att8, add, push 4 e sub. Então, eu já adicionei identifier. Eu fiz mais coisas, né? Então, esse meu commit está ruim. Eu poderia ter quebrado ali, ó. Adicionei o skip white space, né? Eu adicionei um monte de coisa aqui, então esse commit meu identify e mais coisinhas, né? Nunca faço isso. Beleza, então eu acho que aqui a gente encerrou. Vou ver só o meu to-do aqui. Então, uma última coisinha, pessoal. Última coisinha. Só para a gente pensar aqui. Se o meu programa tivesse alguma coisa como, né, while, por exemplo. Se o while ele fosse uma palavra reservada, devesse ser uma palavra reservada. Eu não tenho aqui, né, o conceito de palavra reservada. Não tenho esse conceito. Então, o que eu poderia? Como é que... Acho que eu comentei com vocês no outro encontro, né? As linguagens, né, para essas palavras-chave, é sempre considerada como reservada. Você não pode usar ela como identificador. Porque aqui ele está considerado como identificador. Né? Não pode, né? Então, para não classificar esse token como identificador, eu poderia, né, adicionar lá no token type que, imaginar que aqui eu tenho alguns keyword, e vou separar, em vez de criar só uma categoria de keyword, eu vou separar. Vou criar só while. Tem while, é um tipo. Né? E aí, como é que eu faço para poder distinguir esse cara? Né? Eu poderia pensar no usado léxico, né, tipo um diagrama de estado mesmo ali, né? Então ele vai lá, encontrei o W, depois eu tenho que encontrar o H, depois o I, depois o L, depois o F, para poder identificar esse Y. Só que a gente está trabalhando com Java, estamos com linguagem de alto nível, tem algumas coisas, a gente pode
fazer o seguinte. Aqui no meu scanner, né, eu posso criar aqui, fazer isso aqui, private, static, final, fazer um map aqui de string, token type. E esse cara aqui vão ser minhas keywords, as palavras-chave da linguagem. Eu vou adicionar, vou botar aqui nesse código aqui, keywords, keywords ali, né? Separei. Keywords é igual a new map, import map, import hash map, e aqui eu adiciono keywords.put, eu adiciono a palavra, por exemplo, while, token type, ponto, while. Então, vou adicionando todo mundo, vou adicionar todas as palavras reservadas aqui. E aí, no meu identify, vai, tá aqui embaixo, antes de decidir chamar ele de identificador, né, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho já o nome desse identificador, né? Eu vou verificar se esse identificador e o outro ponto get essa de ID, né, de identificador. Eu tento pegar esse cara. Esse keyword get, se ele não encontrar, né, ele retorna vazio, né? Está no null. If type for igual a null, aí eu vou fazer que type é igual a identify. Ou seja, se eu não encontrei esse cara, então type é um identify. E aqui eu coloco type. Não, baixo mesmo. Identify. E agora eu boto o type aqui. Beleza? Então, para fechar agora o último código de hoje, deu 10 em 1 agora. Beleza, ele deu um erro sintático. Ó. Syntax erro, found while. Ele não esperava aqui uma palavra reservada. Uma palavra reservada. Então, esse código está errado mesmo. Poderia botar um while aqui no meio. Aqui eu posso. Eu acho que o básico aqui a gente fechou. Então, o que a gente conseguiu mostrar aqui? Então, a gente avançou aqui num pequeno compiladorzinho, né, que consegue traduzir expressões, né, que tem números, operações de mais e menos, né, tem identificadores também, para uma notação postfix. Caso aqui para uma notação postfix, não prefixo, né? Onde eu apresento primeiro os operandos e depois o operador. E aqui eu já estou colocando, né, usando aqui as operações de push, para se aproximando do que a gente vai fazer lá na frente, né, com o nosso compilador, né, que vai gerar uma representação, né, que a gente chama de uma máquina virtual, né, o que pressupõe uma pilha. Né? Então, aqui a gente já está avançando. Então, a gente já tem aqui um analisador léxico, temos um analisador sintático e temos uma geração de código. Né? Essa pequena aplicaçãozinha aqui. Só que a gente vai, no decorrer do curso, a gente vai avançar no sentido que a gente vai incluir agora, depois, conceito de classes, né, de métodos, e a gente vai ter que gerar código para tudo isso, não apenas para uma expressão.